O Clube do Golfinho é um clube que todos nós que participamos dele devemos muito ao Berek Krieger, o grande idealizador do Clube do Golfinho, o grande incentivador da natação dentro do centro israelita na época, realmente era o Berek Krieger, a Rosa Krieger, a mulher dele. Eles foram assim sensacionais. Tanto é que antes da fundação do Clube do Golfinho, o Berek ele foi o idealizador do troféu José Finkel, hoje uma grande competição nacional e tudo mais, mas a primeira edição do troféu José Finkel foi realizada dentro do centro israelita, sabe, com as maiores equipes da natação brasileira, Botafogo, Flamengo, Corinthians e tudo mais, com recordistas sul-americanos, uma competição muito grande pelo que comportava aquela piscininha do centro israelita. E o Clube do Golfinho, desde aquela época, já existia. O Clube do Golfinho era um clube dentro do centro israelita, formado pelos nadadores do centro israelita, que faziam rifas, faziam promoções e tudo mais, para a gente poder produzir nossas camisetas, poder viajar, sempre. E era um clube com estatuto, bem formado. Com o crescimento da equipe do centro israelita, inclusive importando alguns nadadores do clube curitibano, que aquilo já na época foi um escândalo, porque os irmãos Bittencourt, que eram grandes nadadores da equipe do curitibano, se transferiram para o centro israelita. O Bittencourt, o Paulinho Bittencourt, a Marília Bittencourt, então, e a equipe foi aumentando realmente. E daí existia uma dificuldade daquela divisão de raias com o associado. Chegava verão, o associado do centro israelita queria usar a piscina, a equipe queria treinar, tinham poucas raias e aquilo foi gerando, num ano já gerou atritos muito grandes, o ano seguinte ficou quase insuportável. Daí a ideia que o Berek teve, juntamente com o Júlio Gomel, com o Paula Soares, com vários outros, né, o Spreng, todo aquele grupinho de 15 ou 20 que saíram atrás de um terreno, conseguiram o terreno ali no Pilarzinho, compraram o terreno para que o sonho de se ter uma piscina, um clube exclusivamente para natação fosse realizado. E eu me lembro que na época eu era o presidente do Clube do Golfinho, dos nadadores. E uma vez o Berek veio falar comigo e tudo mais, que à noite a gente teria uma reunião ali na sede social do Clube Concórdia. E daí estavam lá reunidos realmente esses 20 associados que foram os fundadores, né? E o que eles fizeram foi encampar o Clube do Golfinho, que já existia dentro do centro israelita, mudaram os estatutos, criaram a forma de como as pessoas deveriam se associar e tudo mais. E naquela reunião, então, foi a fundação do Clube do Golfinho, o Clube de Natação, né? E deixou de ser o Clube do Golfinho dos nadadores do centro israelita para ser o Clube do Golfinho, que foi o que ele foi até então. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido o único nadador presente na fundação do Clube do Golfinho. E daí depois os trâmites rolaram, né? Realmente conseguiu-se dinheiro e acho que em 75 a piscina foi inaugurada e tudo mais. E daí foi toda essa pujança da natação que o Clube do Golfinho trouxe, né? Inicialmente, na época, o Clube do Golfinho tinha 2 bons nadadores que nadavam a nível nacional, que era a Ilana Krieger, a filha do Berek, e eu. E então, tanto ela como eu, a gente tem muito orgulho de ter, digamos, iniciado a trajetória de uma série de pessoas que vieram atrás, nadadores olímpicos, pan-americanos, e trouxemos nadadores de fora, como o Rogério Romero, o Pio, por exemplo. Ele veio de Londrina para nadar no Clube do Golfinho, porque o Clube do Golfinho realmente trabalhava exclusivamente a natação. Daí formamos a Priscila Grokoski, que nadou Pan-Americano, e daí depois vieram o Renato Ramalho, o Michelena, o Pio,
o De Poli, né? Uma série de outros nadadores que despontaram, foram nadadores olímpicos, e vieram nesse rastro que a gente deixou como exemplo aí. Então foi uma coisa muito bacana que eu tenho bastante orgulho de ter trazido toda essa galera com a gente. O Clube do Golfinho desenvolvia através do Berec, que logo que ele foi, as piscinas ficaram prontas e tudo mais, o Berec tinha problemas políticos, chegou a ser preso, né, na época da ditadura e tudo mais. Então daí, se não me engano, assumiu o Paula Soares, o cacique Paula Soares, e daí depois ele tocou muito bem, mas sempre com a presença do Berec. O Berec sempre estava por trás e sempre foi uma pessoa muito importante. O cacique foi muito legal para o clube, a gente até brincava que existia a cacicatura, porque ele sempre era reeleito presidente e tudo mais, e fez um trabalho, foi abnegado lá dentro e tudo mais. Nos primeiros anos foi muito importante a presença dele para manter o equilíbrio financeiro e administrativo do Clube do Golfinho. E através do Berec a gente teve várias ações de trazer equipes internacionais, como a equipe de Indiana, com o Jimmy Kaufman, na época, que era considerado o maior técnico do mundo, foi técnico no Mark Spitz. Tivemos equipes de Mission Viejo, nadadores, tivemos outras equipes, tivemos nadadores muito importantes, nadadores olímpicos nadando, dando apresentações ali no Clube do Golfinho. Tanto é que a gente tinha uma parede ali no bar que era sensacional, sabe? Tinham assinaturas de grandes nadadores mundiais e tudo mais. Até Jim Montgomery, o primeiro cara a baixar dos 50 segundos nos 100 metros livres, nadou conosco uma prova de 100 livre e eu ganhei dele. O Renato Ramalho conta muito bem essa história e é muito interessante. Ele deu um molezinho no final da prova e levou. Então o Clube do Golfinho sempre primou por ser um clube de excelência em natação, um clube exclusivamente onde só praticava-se natação. E realmente atingiu plenamente seus objetivos. Eu deixei de frequentar o clube no início dos anos 80, quando eu já estava para me formar em arquitetura, mas aquilo era o nosso coração, né? Sempre a gente acompanhou de perto o sucesso dos nadadores que vieram depois, o sucesso do clube, e foi lamentável a gente chegar onde chegou, né? Recentemente a gente fez uma ação através de um jornalista, o Douglas, que fez uma matéria muito bacana num jornal de bairro lá, e a gente conseguiu, inclusive, com a Ilana, com a Rosa, esse jornalista, o Douglas, mais um vereador, que eu não me recordo o nome, a gente conseguiu uma audiência com o então prefeito, o Luciano Dutti, para ver se a prefeitura encampava, porque antes disso teve uma manifestação por parte da diretoria do Clube do Curitibano de tentar encampar aquilo numa promoção que o Júlio Gomel fez. E o presidente na época, o Diniz, acabou achando que não era legal. Eu me lembro que toda a diretoria do Clube do Curitibano esteve visitando o Clube do Golfinho. Na época a situação não era tão grave, as piscinas estavam vazias, mas o Clube Curitibano poderia muito bem ter feito um investimento ali e teria um parque aquático maravilhoso hoje em dia, mas infelizmente o Diniz não quis levar adiante. Uns 3 anos depois, daí teve essa iniciativa do Douglas, o jornalista, onde a gente conseguiu uma audiência com o então prefeito Luciano Dutti, e fomos lá numa comitiva para ver se a prefeitura então encamparia aquele parque aquático, que seria escolas de natação magníficas, municipais para a prefeitura, né? Não teria por que abandonar um parque aquático daquele tamanho e com aquela qualidade.
E mais a impressão que você teve é que o prefeito, então o prefeito Luciano Dutti, ele tinha alguns outros projetos nessa área de educação física e de natação, pontuais em determinados bairros, aquelas coisas eleitoreiras, e acabou não querendo encampar. Então a gente deu um tiro na água e tudo mais, e digamos, foi a última participação que eu efetivamente tive em prol do Clube do Golfinho, sabe? Infelizmente a coisa, sabe? E foi triste porque o próprio Homero Cachel, quando eu voltei a nadar aqui, a maneira como ele foi abandonado, né? A questão da fusão com o Juventus, daí ele ter sido entregue para o INSS para ser leiloado em função de dívidas trabalhistas de um outro clube do Juventus, quer dizer, essa fusão no Clube do Golfinho, que já poderia ter acontecido antes com o clube curitibano e teria sido uma coisa muito boa, não aconteceu. Foi feita uma fusão com o Juventus, que infelizmente, em função das dívidas trabalhistas do Juventus, o Clube do Golfinho foi a leilão. Esse clube, esse terreno e as piscinas foram arrematadas na época, era ridículo, porque o cara que comprou, digamos que a dívida fosse 600, sabe? Ele comprou por, se não me engano, 600 prestações de e daí ele pagou a primeira e não pagou as restantes. Daí então ficou para o INSS isso, sabe? Se a gente soubesse desse leilão, a gente teria comprado, teria reunido os amigos, que nem o Berec se reuniu com os outros amigos e fizeram, e a gente teria feito, sabe? Daí ficou um entrave na justiça, porque o clube voltou então para de posse do INSS, e depois eu desconheço a história, como é que isso aí foi passado para outros particulares, e hoje em dia nem sei o que vai ser feito lá.